Boa noite, meus amores. Para quem vai assistir essa gravação do Instagram no replay, essa aula a gente vai falar sobre sarcopenia em idosos, uma forma de triagem. E eu tô abrindo essa live aqui no Instagram para chamar você que tá aqui no Instagram para vir assistir comigo no YouTube. Essa aula eu vou fazer essa mesma aula no YouTube com apresentação de slides. Então, quem quiser assistir, é só vir para clicar aqui na bolinha do meu perfil, clicar lá no canal do YouTube e vir assistir ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre sarcopenia no idoso, um tema que eu nem gosto de falar, viu, gente? Porque eu estudei no mestrado sarcopenia. Na verdade, no mestrado eu estudei obesidade sarcopênica. E vamos lá, eu acho que é um tema extremamente importante. Finho, depois você me dá um feedback se a gente tá. Se o áudio tá ok lá no YouTube. Deixa eu ver. Boa noite, Luzia. Quem quiser, ótimo, perfeito. Então, vou começar aqui no YouTube. Quem quiser vir assistir um pouco com a apresentação das telas dos slides, é só vir para cá pro YouTube. E vamos começar a nossa aula Pocket de hoje, que é massa, é um tema que eu adoro, eu sou suspeita em falar. Então, o nosso tema de hoje da nossa aula Pocket é sarcopenia em idosos, identificação precoce dentro do hospital. Então, vamos lá. Sarcopenia é uma palavra que vem do grego e significa sarc, carne, e penia, perda. Então, o significado da palavra sarcopenia do grego, ela significa perda de carne. Só que essa carne que nós vamos falar, que está relacionada à sarcopenia, é o músculo. Olha só, aqui a gente tem uma imagem de uma ressonância magnética da coxa, do músculo do quadríceps, que é um grande músculo do nosso corpo. E aqui eu tenho, de um lado, uma pessoa de 25 anos e do outro lado, uma pessoa de 63 anos. E eu quero que vocês analisem comigo aqui o seguinte, olha só. Tem essa parte ao redor mais clarinha, isso aqui é tecido adiposo. Essa parte mais escura aqui, mais densa, é massa muscular. E essa parte mais escurinha com a bolinha branca, isso aqui é o osso, tá? Que é o fêmur. E esse aqui, de 25 anos, quando a gente vai olhar do outro lado, de 63 anos. Eu quero que vocês reparem o seguinte, vejam que o tecido adiposo, ele aumenta consideravelmente, começa a aparecer umas linhas brancas dentro do músculo. Essas linhas brancas aqui significa gordura infiltrada no músculo, e aí a gente tem uma característica que é chamada de obesidade sarcopênica, que eu vou falar, a gente pode falar sobre isso depois. Eu gostaria muito de saber se você está aqui assistindo, tem interesse de ouvir sobre o tema obesidade sarcopênica, mesmo que você assista depois essa aula, eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui, se você se interessa pelo tema, certo? E então, a gente percebe nitidamente, comparando essas duas imagens, que o processo de envelhecimento, ele traz redução das fibras musculares, redução do tecido muscular e também no tamanho do músculo. Mas não é só apenas assim de imagem. O que mais impacta da sarcopenia, e por isso que ela se torna um tema importante dentro do hospital, é exatamente o fato dela piorar mortalidade
dentro do hospital por conta dessa redução da funcionalidade. E quando começa, né? Acho que é uma pergunta importante. E outro dia eu vi um professor falando o seguinte, que a sarcopenia, que antes era uma síndrome, hoje já é uma doença com um CID cadastrado. A sarcopenia, ela é uma condição clínica super democrática. Segundo esse professor, que eu achei interessantíssimo, é que todo mundo vai chegar um momento que vai ter sarcopenia. Porque a partir dos 40, 45, 50 anos, como diz a fisiologia, a gente começa a perder 1% de massa muscular a cada ano. E isso, com o decorrer do tempo, se isso não for modificado, chega a um ponto de que os 60, 65, 70 anos, a pessoa ela já perdeu quase que 25% da sua massa magra. Isso gera um impacto extremamente importante na saúde desse idoso, desse paciente idoso. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, natural do envelhecimento, a gente vai ter essa perda muscular, certo? Mas não é uma coisa que é, digamos assim, uma regra. Nós não somos escravos, não quer dizer que todo mundo que vai envelhecer vai ter sarcopenia. Então, é uma coisa que é extremamente importante a gente falar também, é que com a redução dessa massa magra, e tem uma coisa extremamente importante, existe uma diferença entre massa magra e massa muscular esquelética. Massa magra é tudo aquilo que não é gordura. Então, entra o músculo esquelético, entra os minerais, a massa óssea e tudo de líquido que não for gordura. Isso é massa magra. Na sarcopenia, a gente tem perda de massa magra, mas a gente tem perda também de massa muscular esquelética, que é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala da sarcopenia, da perda de massa magra, isso também nos leva a pensar também em uma das coisas que sempre acaba acompanhando o processo de sarcopenia, que é osteopenia, que é a perda de massa óssea, mas isso aí é um tema para outra aula pocket, só para vocês saberem que normalmente essas duas coisas elas estão associadas. A gente perde, além dessa massa magra, a gente perde também elasticidade, flexibilidade e também equilíbrio. Olha só quanta coisa importante para a funcionalidade. E o idoso, quando ele tem um processo de sarcopenia, ele perde todas essas características e isso prejudica a atuação dele no dia a dia com atividades básicas da vida diária. E dentro do hospital, isso também é super prejudicial, porque torna o idoso extremamente dependente, ok? Oi, Lai! Essa aula também eu tô fazendo no YouTube. Você que tá chegando aqui no Instagram, quiser vir assistir no YouTube com a apresentação de slides, é só clicar aqui nessa bolinha do meu perfil e clica lá no canal do YouTube e vem assistir a aula Pocket com a apresentação de slides. Outra coisa que é extremamente importante, todo idoso ele terá sarcopenia, né? Eu acabei de falar que a sarcopenia é uma condição clínica super democrática, mas a resposta é, gente, depende do estilo de vida. Não somos escravos do processo fisiológico do envelhecimento, de forma que a gente vai ter uma perda, mas essa perda ela pode não ser patológica. Então, vai depender do estilo de vida. E o que está relacionado a isso? Se esse idoso faz atividade física, se esse idoso ingere uma boa quantidade de proteína, né? Como é a funcionalidade desse idoso. Tudo isso interfere. Normalmente, quando o idoso ele tem uma ingestão proteica diminuída, ele tem um risco maior de ter sarcopenia. E eu quero que vocês pensem, você nutricionista que está aqui me assistindo, pense comigo. A coisa mais fácil do mundo é um idoso ingerir baixa quantidade de proteína. Por que, Tati? Porque a gente tem várias condições que favorecem, infelizmente, o idoso a ingerir baixa quantidade de proteína. Uma delas é a presença
de dente. Então, o idoso ele tem ausência, na verdade, desculpe, de várias peças dentárias. Isso pode acontecer. Isso prejudica a mastigação. O idoso ele pode ter também prótese mal adaptada. Isso também vai prejudicar a mastigação. E isso tudo impede dele ingerir proteína, tá? Ingestão de proteína baixa aumenta o risco de ter sarcopenia. Atividade física reduzida, isso aqui é extremamente importante. E eu vou ressaltar principalmente o tipo de atividade física. Pensando em prevenção de sarcopenia, inclusive em reversão da sarcopenia de um estágio leve para curar, ou do estágio moderado para o estágio leve, a gente tem que pensar em uma atividade física de resistência, ou seja, tem que fazer lesão da fibra muscular para ela se recuperar e produzir mais fibra muscular. Só assim que a gente consegue ajudar o idoso a se recuperar da sarcopenia. Perda de peso involuntária, que é aquela perda de peso em que a pessoa ela não está fazendo dieta, ela não está gastando mais energia, assim, programada. Então, assim, do ponto de vista de atividade, nada justifica aquela perda de peso. Então, essa é uma perda de peso super preocupante e que pode aumentar o risco de o paciente idoso a vir ter sarcopenia. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações. Outra coisa que é extremamente importante, que aumenta o risco para sarcopenia, é internação recorrente. E eu vou dizer para você nutricionista que está aqui me assistindo, olha só. Nesse momento que a gente está passando, né, a gente teve vários idosos sendo internados por Covid-19. A gente está vivendo um momento também que tem aparecido muito o que os profissionais estão chamando de síndrome pós-Covid. Então, muitos idosos sofrendo com sintomatologias relacionadas a isso e, consequentemente, aumenta o risco de o idoso vir a ter sarcopenia. E eu trouxe essa imagem aqui, gente, eu adoro essa imagem. É outra imagem de ressonância, mas que ela mostra pra gente o seguinte, que nem todo idoso, ele é escravo da sarcopenia. Olha só, eu tenho aqui uma imagem de ressonância também da coxa, do quadríceps, de um triatleta de 40 anos. E logo abaixo eu tenho uma imagem de um idoso de 74 anos sedentário. Olha a diferença, olha essa redução de massa muscular que a gente tem aqui, essa redução de gordura esse aumento de gordura é extremamente importante, esse infiltrado de gordura dentro da fibra muscular, tudo isso prejudica, tá? Agora, olha essa outra imagem aqui do lado, um idoso de 70 anos triatleta, olha que coisa, eu me arrepio, gente, porque assim, eu fico impressionada como o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e ele consegue se restabelecer muito rápido quando a gente dá o incentivo que ele precisa. Então, seja uma alimentação adequada, seja atividade física direcionada para a produção de massa muscular, aí a gente tem esse resultado lindo desse idoso aqui, triatleta de 70 anos, com massa muscular tão boa comparado a um adulto de 40 anos. Isso pra mim é sensacional. Eu sou apaixonada por isso aqui. Porque mostrando pra gente é a prova, né, de que se a gente conseguir oferecer o estímulo certo para o nosso idoso, ele vai prevenir a sarcopenia. Inclusive, ele pode ter uma saúde muscular muito melhor do que jovens, né, adultos jovens. Em relação à identificação de sarcopenia, que eu acho que é importante, as definições de sarcopenia, elas foram mudando ao longo do tempo. Então, o último consenso de sarcopenia é esse aqui, eu botei o print para vocês verem a imagem dele. Foi publicado em 2019 e é um consenso voltado para identificação e diagnóstico da sarcopenia, certo?
O que esse consenso traz para a gente, né, de como identificar a sarcopenia? Primeiro, ele traz três possibilidades: a provável sarcopenia, sarcopenia e a sarcopenia severa. O que é a provável sarcopenia? Que está relacionado só à baixa força muscular. Isso quer dizer o quê? Que quando o paciente tem redução da força muscular, seja de membros superiores ou de membros inferiores, ele vai ter, né, uma provável sarcopenia. A sarcopenia é quando tem diminuição da força muscular, mais redução da massa muscular. E a massa muscular a gente pode avaliar de diversas formas, desde a antropometria, de técnicas mais simples, mais rápidas e práticas, a métodos mais detalhados, como por exemplo o DEXA, a tomografia, a ressonância. Então existem várias possibilidades. A bioimpedância também é uma possibilidade. E a gente pode depois falar sobre, eu posso falar com vocês, a gente pode fazer uma aula sobre os métodos de diagnóstico de sarcopenia que a gente pode aplicar, inclusive dentro do hospital. Então você que está assistindo essa aula agora, ou você que vai assistir essa aula depois, gravada, quiser deixar aqui para mim o seu comentário, eu vou adorar saber se você gostaria, se você tem interesse também de aprender sobre diagnóstico de sarcopenia, e o nutricionista pode fazer isso, ok? A sarcopenia severa é quando a gente tem três condições alteradas. Então, a gente tem a força muscular reduzida, a gente tem a massa muscular reduzida e a gente tem o desempenho físico reduzido. O desempenho físico, digamos que é tudo que a gente consegue fazer quando o nosso músculo está saudável, quando ele está em quantidade, não é só em quantidade, mas em funcionalidade adequada, certo? Então, por exemplo, como a gente pode avaliar o desempenho físico? Através de testes que avaliam a velocidade de marcha, que é a velocidade de caminhar. Então, isso é muito fácil, inclusive, da gente avaliar no idoso isso. A gente pode perguntar, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma paciente que eu acompanhei, que ela teve Covid, ficou internada 15 dias na UTI, 12 dias entubada. E essa paciente chegou para mim com um relato de fraqueza extremamente intensa. Ela não conseguia nem subir escada para ir para o quarto dela, que ficava no primeiro andar. E quando eu perguntei para ela se ela percebia que ela estava caminhando mais lento, ela imediatamente falou que sim, que ela estava caminhando mais lento, inclusive por medo de cair. E queda é uma coisa que é extremamente ruim no envelhecimento por conta das consequências, né? Então a gente pode falar de queda também em outro momento. Mas tudo isso está relacionado à qualidade do nosso músculo. E como eu posso, Tati, rastrear a sarcopenia no hospital? Ou eu preciso ter ferramentas caras para poder fazer esse rastreio? Eu preciso ter ferramentas caras para poder diagnosticar a sarcopenia? A gente sabe que existem várias formas da gente diagnosticar, mas rastrear, que é a mesma coisa de triar, existem ferramentas, que é um formulário que é muito recomendado, inclusive no consenso novo de sarcopenia se recomenda o uso desse formulário, que é o quê? O SARC-F. E eu gosto de trazer a imagem da pessoa por trás do formulário, né? Então, a gente escuta falar, esse é um médico mastologista, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pelotas e também da Universidade Federal de Pelotas, é Tiago Gonzalez Barbosa e Silva. É um nome extremamente importante dentro da sarcopenia, da obesidade sarcopênica também. E a contribuição dele foi pegar esse formulário SARC-F e traduzir para o português. Então, ele traduziu de forma, através de uma metodologia científica,
para não ter nenhum problema, porque a forma como a gente faz a pergunta interfere na resposta, tá? Então, não é qualquer tradução que pode ser utilizada. Então, o Tiago, ele fez essa tradução do SARC-F e olha só como ele é simples. O SARC-F são 5 perguntas que a gente faz para o paciente e eu vou falar para vocês quais são essas perguntas. Ó, a primeira dela está relacionada à força muscular. Então, o quanto de dificuldade você tem para caminhar, para levantar e carregar 5 quilos? Quando a gente faz isso na prática, 5 quilos, a gente faz logo a comparação com aquele saco de arroz de 5 quilos, que é uma coisa mais fácil de visualizar, ou aquele pote de sabão líquido, né, também de 5 litros, que é parecido. A gente sabe que tem uma diferença, mas é para a pessoa ter uma noção de quanto é 5 quilos, se ela tem alguma dificuldade para carregar, se ela tem muita dificuldade e não consegue, ou se ela não tem nenhuma dificuldade para carregar. Quando a pessoa não tem nenhuma dificuldade, a pontuação é 0. Alguma dificuldade, a pontuação é 1. E muita ou não consegue, a pontuação é 2. A segunda etapa, né? O segundo componente avaliado é ajuda para caminhar. O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? E quando a gente fala isso, é importante a gente explicar. Um cômodo é, por exemplo, do quarto para a sala, da cozinha para o quarto e vice-versa. Isso é mudar de cômodo. Você explica isso para o idoso e ele vai te dizer se ele precisa de ajuda de alguém para atravessar cômodos ou se ele consegue fazer isso sozinho. Se a pessoa tem se ela precisa de alguma ajuda para atravessar um cômodo para o outro, ela já vai ganhar 1 ponto, certo? Se ela precisa de muita ajuda ou não consegue, se ela não consegue fazer sem apoio, ela já vai ganhar 2 pontos. Levantar da cadeira, um outro componente. Esse outro componente, levantar da cadeira, ele está relacionado à força de membros inferiores. Porque quando a gente senta e levanta da cadeira, a gente vai usar o músculo das pernas. Então, é isso que essa pergunta quer avaliar. Então, o quanto de dificuldade você tem para levantar da cama ou da cadeira? Então, e tem idosos que têm dificuldade de fazer essa movimentação simples sozinha, certo? Tem idosos que precisam de ajuda e então aí vem a pontuação. Se nenhuma ajuda, não pontua nada, ou seja, ele tá ok em relação à musculatura dos membros inferiores. Se tem alguma dificuldade, ele vai pontuar 1. E se teve muito ou não consegue fazer isso, ele já vai ter 2 pontinhos. Outro componente, subir escada. Gente, subir escada está relacionado à força de membros, está relacionado à resistência, porque para a gente subir lance de escada, a gente precisa ter energia, né? Resistência. Então, subir escadas. O quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escadas de 10 degraus? Isso a gente pergunta para o idoso. Aí ele vai responder, se ele não tem nenhuma dificuldade, ou seja, ele tá ok em relação a isso, ele tem uma boa resistência, né, tá com a musculatura também de membros inferiores, tá legal. Tem uma música chata aqui me incomodando. Eu tomei banho, mas ela tá me incomodando. E se ele tem alguma dificuldade para subir escadas, ele vai pontuar 1. Se ele tem muita dificuldade ou não consegue, ele vai pontuar 2 pontinhos aí. Quedas, o último componente, que são 5 componentes do que o SARC-F avalia. Quedas. Quantas vezes você caiu no último ano? Ou seja, você vai avaliar em um ano quantas vezes esse idoso caiu. E isso aqui aparece para algumas pessoas que ainda não tão familiarizadas, né, com esses temas que estão relacionados ao envelhecimento humano, pode parecer bobo, mas não é. A pessoa, para ela não cair, gente, ela envolve vários componentes musculares. Ela envolve força de membros inferiores, ela envolve equilíbrio, envolve flexibilidade. Olha quanta coisa a gente tem para que não nos deixa cair. E isso tudo está relacionado à qualidade do nosso músculo. E quando o idoso perde isso, aumenta as chances dele ter sarcopenia, certo? E aí eu vou dizer para vocês,
Se o idoso pontuar 4 ou mais do que 4, 4 maior ou igual a 4, ele já tem um risco para sarcopenia. E é fácil, se ele apresentar alguma dificuldade em 4 componentes desse, ele já vai ter o risco para sarcopenia. Então, são perguntas objetivas que a gente pode fazer, inclusive beira-leito. Se o paciente estiver lúcido, orientado, tem isso também. Se tiver um familiar ou cuidador, a gente pode aplicar também com o familiar e o cuidador que saiba responder. Aí é bem possível a gente utilizar. Então, esse é o SARC-F, é uma ferramenta excelente, curta, rápida, objetiva e nos ajuda a dizer se o paciente tem risco. Tati, por que eu, nutricionista, por que é importante para mim, nutricionista hospitalar, saber se o meu paciente tem risco para sarcopenia? Se você identifica que o idoso que você está acompanhando no hospital, ele tem um risco para desenvolver sarcopenia, você já vai fazer mudança na sua conduta nutricional. Porque os artigos, os estudiosos trazem que nos estágios iniciais, a sarcopenia ela pode ser reversível. Então a gente não, se você identifica um risco para sarcopenia, você não vai esperar o idoso ter a sarcopenia para você ajustar a sua conduta nutricional, não faz sentido. Não faz sentido desde que a gente pense aqui, nutrição é prevenção, certo? Então, esse é um dos objetivos. Tem um outro SARC-F que foi também traduzido para o português pelo mesmo Tiago Gonzalez, que é o SARC-F-CALF, que significa, é o mesmo questionário, todos esses componentes que eu falei para vocês, todas essas perguntinhas, somado à avaliação da circunferência da panturrilha. E nesse formulário, no SARC-F-CALF, eles já colocam um novo parâmetro de avaliação da circunferência da panturrilha, porque tem um parâmetro mais antigo que se utilizava e ainda é usado, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas o mais atual é maior que 33 centímetros para a mulher, significa que a panturrilha tá ok, não tem risco de perda de massa muscular. E para homem maior que 34 centímetros significa que tá ok. Quando o homem e a mulher tem idoso abaixo desses parâmetros de circunferência da panturrilha, a gente tem aí um risco maior, né? Tanto que, só para vocês terem uma ideia, olha só, o SARC-F-CALF é a mesma coisa. Tem lá as perguntas, a pontuação é igual. Só que o somatório de pontos se o idoso ele soma 11 pontos, significa que ele já tem um risco para sarcopenia. E só quando a avaliação da panturrilha ela não está adequada, ou seja, ela está abaixo da normalidade, o idoso já ganha 10 pontos. Só para vocês terem uma ideia da importância, né, do impacto da avaliação da circunferência da panturrilha no idoso como um indicador de avaliação de massa muscular. Eu trouxe esse artigo aqui, é um artigo que tá bem fresquinho, eu sou tão boazinha, já trouxe até traduzido para vocês lerem. Ela foi publicado numa revista, na Nutrientes, que é uma revista de alto impacto, né, de excelente qualidade. E em 2021, fevereiro de 2021, recente, saindo do forno, como diz a gente, né, na pós-graduação, a avaliação do risco de sarcopenia em uma amostra de idosos hospitalizados foi feito um uso combinado entre o SARC-F e um outro formulário que eles estavam querendo validar nesse estudo, que é a mini avaliação de risco de sarcopenia, que eu não vou falar porque é uma ferramenta que está sendo testada e ainda não tá, né, não tem o mesmo impacto que o SARC-F, por exemplo, mas só para a gente saber. Então, eles aplicaram o SARC-F e aplicou esse outro formulário numa população de idosos hospitalizados, ok? E aí, o que eles concluíram com esse artigo? Olha só, os dados do estudo mostram que os questionários, tanto o SARC-F como a mini
avaliação de risco de sarcopenia, eles podem ser usados como uma ferramenta válida de triagem de primeiro nível para o risco de sarcopenia. Quando a gente fala de primeiro nível, é quando a gente tem o primeiro contato com o paciente, ou inclusive na atenção básica, em postos de saúde, né, em clínicas populares, seria uma ferramenta que daria para ser utilizada para fazer a triagem, certo? E ele ressalta no artigo, mesmo em uma população de pacientes hospitalizados, que é o objetivo da nossa aula de hoje, que é triagem de sarcopenia na identificação precoce em paciente hospitalizado. Então, ficou aí, né, essa recomendação desse artigo atual e de uma revista de alto impacto. E finalizamos aqui nossa, opa, temos uma galerinha aqui no YouTube, fico feliz que vocês estão aqui. Quem desejar o material, né, eu posso fornecer, é só me pedir, pode me pedir aqui via direct no Instagram, que eu mando tanto esse artigo da Nutrients como o consenso de sarcopenia, ou o SARC-F, né, do Tiago Gonzalez. Estamos aqui para isso, né, como dizer, estamos juntos. E eu queria saber se vocês que estão aqui assistindo, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a métodos, né, as ferramentas de triagens que a gente pode usar no hospital. Olha só, tem uma pergunta aqui no Instagram de Aline. Tati, esses parâmetros da panturrilha também é o mesmo para paciente acamado? Sim, Aline, é o mesmo parâmetro, tanto para paciente acamado como para paciente que não está acamado. O que o nutricionista ele precisa ter atenção? É se esse paciente ele tem sinais de atrofia muscular por desuso. Por quê? Quem é meu aluno sabe disso, que eu friso bastante sobre isso na imersão, quando eu vou falar sobre avaliação nutricional, é a diferença entre atrofia muscular por desuso e a depressão muscular por hipercatabolismo. Existe uma diferença. Inclusive, o paciente, quando ele tem atrofia por desuso, que ele pode até ser enquadrado no quadro de desnutrição crônica, você pode até fazer a panturrilha para você monitorar, por exemplo, esse paciente, ele com ele mesmo, mas na maioria das vezes, se o paciente tiver muito tempo de acamado, né, mais de 3, 4, 5, 7 anos de acamado, ele tende a ter diminuição por desuso, né? Atrofia por desuso. Então, normalmente você sempre vai ter, e é a realidade, porque se o paciente não está usando o músculo, ele vai atrofiar. E aí a gente tem essa perda. Ô, Laiane, muito obrigada, meu amor. Que bom que você gostou. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui comigo até agora. Vocês gostaram da aula? Teve alguma coisa que vocês aprenderam aqui que vocês não tinham ouvido falar antes? Vocês têm interesse numa aula sobre o diagnóstico de sarcopenia que o nutricionista pode realizar, né? Ah, que bom, Jéssica, que você gostou da aula. E isso aqui é só um tira-gosto. Essa aula que eu dei aqui é só um tira-gosto do que eu ensino para os meus alunos na imersão Nutri na Prática, que está com as inscrições abertas. E a gente vai ter a primeira turma de nutrição na terceira idade e quarta idade, onde eu vou falar sobre todos os aspectos relacionados ao envelhecimento humano que pode interferir na conduta do nutricionista. Então, eu espero que vocês tenham gostado, é com muito carinho, com muito amor que eu faço isso aqui. E o meu objetivo é ajudar você nutricionista, a ter mais segurança na atuação clínica, na atuação prática, exercer sua assistência com qualidade, sem medo de errar. Você viu, Aline? Tem até foguetes. Sem medo de errar a conduta, né?
às vezes a gente tem um medo de errar a conduta, tem um medo de errar o diagnóstico, e é muito porque a gente, de fato, a gente não tem esse conhecimento na faculdade, esse conhecimento que vai comparar a teoria com a prática. Então, eu faço muito isso, porque era o que eu gostaria de ter tido na época que eu fiz residência, né, quando eu estava atuando em hospital, e sempre ensino isso para os meus alunos. E é um dos meus propósitos, né? Que é ajudar o nutricionista a exercer a assistência com segurança. Então, eu já estou me repetindo, porque nossa aula Pocket é muito curta mesmo, o objetivo é esse. É curta para vocês aprenderem, porque o nosso cérebro não aguenta ficar muito tempo assistindo aula e também ficar com gostinho de quero mais. Então, na próxima semana, a gente tem mais aula Pocket aqui no Instagram e também no YouTube. Você que está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever no canal. Clica no botãozinho que gostou, porque o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente ajuda mais coleguinhas. Oi, Maria! Boa noite, minha princesa. Saudade de você. Então, um beijo a todos. Jefferson, meu monitor, como sempre, perfeito, maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Então, até semana que vem, que tem mais aula. E eu já vou dar um spoiler do tema da semana que vem. Vai ser sobre avaliação antropométrica dentro do hospital, hein? Um tema super legal, que tem muitas dúvidas. E eu acho que vocês vão gostar. Um beijo!